Olá, pessoal. Vamos começar aqui a resolução do vestibular Casper Libero 2022, prova que foi realizada dia 25 de outubro, tá? Interessante essa prova, tem algumas questões bastante ligadas à questão de atualidades aqui, mesmo sendo da parte de história, embora tenha um bloco de atualidades na prova, mas aqui eu vou focar na resolução das questões apenas do bloco indicado como questões de história. Então, vamos lá. Primeira questão, que era a questão 16, só lembrando aí para quem estiver fazendo a pontuação do seu exame, né? Essa questão tinha peso 4, né? Até a questão 21, elas tinham peso 4, a partir da questão 21 elas têm peso 3, né? O vestibular Casper Libero ele atribui pontuações diferenciadas para as questões. Então tinha lá, questão 16, fenômeno político que se alastrou após a Primeira Guerra Mundial, o totalitarismo contribuiu para tensionar as relações internacionais e favoreceu a eclosão da Segunda Guerra. Na Europa Ocidental, países como Alemanha, Itália, Espanha e Portugal viveram a ascensão de governos baseados em preceitos totalitários. Sobre tal fenômeno, é correto afirmar que... Bom, pessoal, primeira coisa importante, né? Ele aqui fala de totalitarismo e ressalta que esses 4 exemplos são exemplos da Europa Ocidental. Por quê? Porque se a gente for levar o conceito de totalitarismo à risca, aqui a gente teria que também mencionar a União Soviética, né, o stalinismo, mas aí não se enquadra no recorte geográfico, né, de Europa Ocidental. Só lembrando, né, Alemanha e Itália, né, governos totalitários, né, o fascismo italiano do Benito Mussolini e a Alemanha nazista, né, do Adolf Hitler, são os 2 regimes que existem e acabam com a guerra, né? Com a Segunda Guerra Mundial esses 2 regimes caem. Já a Espanha e Portugal, né? Franquismo no caso da Espanha e o salazarismo no caso de Portugal, são regimes fascistas que duraram até a década de 70. Então são regimes fascistas de longuíssima duração, mas como não se envolveram diretamente na Segunda Guerra Mundial, acaba que são menos mencionados, né? Mas isso é um erro, inclusive, né? Porque são regimes de longuíssima duração e que tem efeitos políticos, né? Tem algumas heranças políticas, principalmente no caso da Espanha, né? A atual monarquia espanhola ela é gestada pelo regime fascista, então tem desdobramentos para o mundo contemporâneo. Mas vamos olhar aqui as alternativas. Primeira alternativa, a ascensão política de Hitler na Alemanha não contou com o apoio de manifestações populares nem com a receptividade de suas propostas políticas em eleições. Bom, duplamente incorreto. Primeiro, haviam manifestações populares, né, de largo apoio ao fascismo, ao nazismo, né? A gente não pode esquecer que o nazismo e o fascismo são movimentos de massas, né? Mobilização das massas. E houve sim receptividade em eleições. Adolf Hitler foi o segundo político mais bem votado na eleição presidencial de 32 e o partido nazista se tornou no parlamento alemão a segunda força, o que fez com que o Hitler, embora tenha perdido a eleição presidencial, acabe sendo conduzido ao cargo de primeiro-ministro, né, de chanceler da Alemanha. E aí, a partir daí, ele inicia a ascensão, né, para uma transição de uma ditadura fascista, né, fecha os outros partidos, né, se torna uma única expressão política da Alemanha. Então, o item A está errado. B. Na Europa Ocidental, nenhum governo totalitário sobreviveu ao fim da Segunda Guerra Mundial. Também correto, né? Acabei de falar que o salazarismo e o franquismo sobreviveram à guerra. É que o pessoal normalmente esquece esse detalhe, né? Fica pensando, final da guerra, Hitler se mata, Mussolini é morto, o fascismo acabou com a guerra. E não é verdade. C. Caráter antissemita do totalitarismo de direita só se manifestou de forma acentuada na Itália fascista. Também é errado, né? Por quê? Porque o antissemitismo, né, a hostilidade aos judeus, é uma marca muito mais presente no nazismo do que nos demais movimentos fascistas. Embora fosse um aspecto bem comum aos movimentos fascistas, né, o anticomunismo, o anti-judaísmo, o antissemitismo, porque o judeu era visto como uma população estrangeira, não como parte do povo, né? Então tem essa questão do nacionalismo, que acaba se desdobrando em antissemitismo. Então tem que ser errado. D. Apesar de compactuar com as posturas políticas da Alemanha hitlerista, a Itália permaneceu neutra durante toda a Segunda Guerra Mundial. Não, a Itália participou ativamente da guerra, né?
Então, o item D também está errado. E aqui a resposta correta, né? No item E, apoio da Alemanha nazista foi fundamental para a vitória dos nacionalistas na Guerra Civil Espanhola e para a subida de Francisco Franco ao poder. Sim, porque a Espanha tinha proclamado uma república e aí durante a década de 30 há um conflito interno entre uma tendência mais à esquerda, né, apoiada pelos socialistas, e grupos conservadores, grupos reacionários, que simpatizavam com ideais fascistas, e aí a Guerra Civil Espanhola acabou vencida pelo lado conservador reacionário, né, e levou o general Francisco Franco ao poder. Então, aqui no caso era essa alternativa. Só um detalhe, tá? A prova que é disponibilizada no site da Casper Libero, que tem o link aqui na descrição, é organizada de uma forma para que todas as alternativas corretas apareçam como alternativa E. É óbvio que quem fez a prova pegou a prova com essas alternativas todas embaralhadas, né? Então, isso aqui é apenas uma versão de divulgação, tá? Mas como aqui a ideia é discutir as alternativas, né? Vale analisar uma por uma e não só ir direto para E. Questão 17. Em 1947, a Organização das Nações Unidas, ONU, aprovou um plano de partilha da Palestina que previa a criação de 2 estados, um judeu e outro palestino. A recusa árabe em aceitar a decisão conduziu ao primeiro conflito entre Israel e os países árabes em 48. A segunda guerra entre árabes e israelenses, em 56, decorreu da decisão egípcia de nacionalizar o Canal de Suez, ato que atingia interesses ingleses, franceses e israelenses. Vitorioso, o Estado de Israel passou a controlar a península do Sinai. Terceiro conflito árabe-israelense, ocorrido em julho de 67, ficou conhecido como Guerra dos 6 Dias, tal a rapidez da vitória de Israel. Em outubro de 73, quando os judeus comemoravam Yom Kippur, Dia do Perdão, forças egípcias e sírias atacaram de surpresa Israel, que revidou fortemente. A intervenção americano-soviética impôs o cessar-fogo concluído em 22 de outubro. Sobre o conflito entre Israel e os países árabes, pode-se afirmar que... Então, vamos lá. Alternativa A. A primeira guerra árabe-israelense foi determinada pela ação bélica de tradicionais potências europeias no Oriente Médio. Mas não, né, galera? Vamos olhar aqui o texto. Ó. Recusa árabe em aceitar a decisão conduziu ao primeiro conflito. Não tem potência europeia nenhuma aqui. Foi justamente uma disputa já em torno da criação do próprio Estado de Israel. Tá? B. A Guerra do Yom Kippur ocorreu no momento em que, a partir da decisão da ONU, foi oficialmente instalado o Estado de Israel. Não, porque a Guerra do Yom Kippur não é este primeiro conflito. Então aqui era só voltar no texto e ver a cronologia, né? C. A ação de governo de Washington e Moscou foi decisiva para o cessar-fogo, que pôs fim ao primeiro conflito árabe-israelense. Também não. Eles atuaram para superar o conflito do Yom Kippur. Então, está incorreto. Apesar do sucesso militar, Israel mantém suas dimensões territoriais, tal como estabelecido pela Resolução de 47, aprovada pela ONU. Não, porque ele incorporou regiões ali da Cisjordânia, tem toda a questão da faixa de Gaza. O Estado de Israel atualmente ele é maior do que a partilha original, tá? Então, isso inclusive é um dos elementos da constante guerra entre árabes e israelenses. Então, sobrava E, né? A partilha da Palestina e os reiterados conflitos militares moldaram o caráter tenso e inamistoso da relação entre árabes e israelenses. Sim, então quer dizer, é um conflito que está lá desde a origem do Estado de Israel e só foi agravado, né, só foi acentuado com essas várias disputas que terminaram de maneira belicosa. Né? Então, é essa a ideia do conflito permanente quase entre o Estado de Israel e as populações árabes ao redor. Questão 18, uma frase aqui do Eric Hobsbawm, né? Se a economia no mundo no século XIX foi formada principalmente sob a influência da Revolução Industrial Britânica, sua política e ideologia foram formadas fundamentalmente pela Revolução Francesa. Então, olha lá, a economia, né, está em torno da Revolução Industrial Britânica, ou seja, estamos falando de um século marcado pelo capitalismo industrial.
Mas a política e a ideologia foram formadas em torno dos princípios da Revolução Francesa. Ou seja, o século XIX é um século liberal no entendimento político, né? Porque o liberalismo descende do iluminismo. Então, era essa a ideia. Sobre o papel que cada uma das revoluções citadas acima desempenhou na história do Ocidente, é correto afirmar que ambas. Então, vamos lá. Fortalecer os estados teocráticos da Europa Ocidental. Não, porque o iluminismo, né, o liberalismo, ele primeiro defende a liberdade religiosa, então você não pode ter um estado teocrático. Segundo, o iluminismo ele é calcado no racionalismo, então a organização do Estado deve ser profissionalizada, racionalizada, né, constitucional, e isso acaba afastando esse elemento teocrático do governo, que era, por exemplo, uma marca do absolutismo, tá? Regime que o iluminismo condena por diversos fatores. Então não pode ser estender os privilégios feudais à burguesia industrial europeia. Só que não, né? O liberalismo ele acaba com certas notas de sociedade feudal, por exemplo, ao considerar a tese da igualdade diante das leis. Né? O feudalismo ele é típico de sociedades de nobreza, sociedades de privilégio de nascimento. Né? Isso, pelo menos no discurso, a Revolução Francesa era contrária. Alternativa C. Reforçar o domínio das metrópoles europeias sobre as colônias na América. Só que aí que está, este período, que é o século XIX, o período do liberalismo, é justamente o período em que essas ideias do iluminismo alimentam os movimentos de independência das colônias americanas. Então não há um reforço dos impérios coloniais europeus na América. Esse período é justamente o período de enfraquecimento desse modelo econômico. O que está na alternativa D? Criaram as bases econômicas, sociais e políticas do absolutismo. Não, eles não criaram, eles criticaram, e a Revolução Francesa põe fim ao absolutismo na França. Então, consolidar o capitalismo, óbvio que é o capitalismo industrial, o capitalismo comercial propriamente dito já existia, né? E a sociedade burguesa. Sim, porque as ideias liberais são ideias que fomentam um modelo burguês de sociedade, né, baseado na ideia de igualdade jurídica, na defesa da propriedade privada, porém com uma justificativa baseada na meritocracia para a existência de diferenças econômicas. Tá? O liberalismo defende a ideia de igualdade jurídica, somos todos iguais perante a lei, mas não somos iguais como modelo econômico, ou seja, haverão ricos e pobres. Só que isso é justificado não pelo nascimento, mas por essa noção de meritocracia. Então, a alternativa correta da questão 18 é consolidação de capitalismo e sociedade burguesa. Tá? E aí a questão 19 fala da urbanização na Europa e Estados Unidos. Tá? Alterou significativamente os hábitos de consumo. O café tornou-se um dos mais importantes bens de consumo de massa e o seu cultivo expandiu-se rapidamente. Na terceira década do século XIX, o Brasil tornou-se um grande exportador de café. Sobre tal processo histórico, é correto afirmar que... Então aqui ele está fazendo uma relação entre a urbanização da Europa e dos Estados Unidos e o café produzido no Brasil. Ou seja, essa expansão da urbanização e da industrialização, né, na Europa e nos Estados Unidos incentivou o aumento da produção de café no mundo por conta do aumento da demanda, do aumento do consumo, e aí o Brasil passou a ser o grande fornecedor mundial de café. Então vamos lá. Os primeiros cafezais para exportação concentraram-se no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, e no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Só que o Vale do Jequitinhonha não é uma região produtora de café, né? É o sul de Minas que produzia café. Depois você tem a expansão para o oeste paulista. Então aqui é um equívoco geográfico, tá? O trabalho assalariado e o colonato foram as principais formas de uso da mão de obra na etapa inicial do ciclo do café no Brasil. Mas no início do cultivo de café ainda predominava a mão de obra de escravos negros africanos. Tá? É só no final do século XIX que você tem a transição para o trabalho livre, né? Então não é na fase inicial. À medida que as boas terras do Vale do Paraíba foram esgotando-se, o plantio de café deslocou-se para Pernambuco e Bahia. Também não, né? Também aqui um equívoco geográfico, né? Houve uma expansão da cafeicultura para o oeste paulista, mas não para o nordeste. Essas regiões de Pernambuco e Bahia
continuaram ligadas, por exemplo, ao cacau, né, o sul da Bahia, a cana-de-açúcar, né, que vinha lá em Pernambuco desde o período colonial, na parte norte da Bahia. Então não houve um avanço do cafezal para essa região do Brasil. Os governos das províncias produtoras de café combatiam o cultivo para preservar as culturas tradicionais. Não, até porque os governos provinciais estavam ligados à elite local, ou seja, à elite agrária, logo os cafeicultores. Isso já no Império, né? Até porque a gente tem que lembrar que no Império o voto era censitário, ou seja, e haviam regras censitárias para você se candidatar a cargo de deputado e senador. Então, quer dizer, os parlamentares, os políticos, a elite política do Brasil de modo geral, vinha ou das elites agrárias das províncias ou das elites urbanas. Então, a política sempre esteve ligada aos grupos economicamente mais fortes. E aí, a alternativa correta diz o seguinte: na segunda metade do século XIX, o café já era o principal produto de exportação brasileira, com largo crescimento em São Paulo. Sim, né, especialmente na fase final já do século XIX, isso se torna muito marcante, e aí você tem depois a transição na República para regime das oligarquias, onde nós temos um predomínio da oligarquia paulista cafeeira no poder. Então, né, esse vínculo do oeste paulista com a cafeicultura se fortalece ali no Império e depois transborda para o período republicano. Questão 20. O governo Rodrigues Alves, 1902-1906, foi responsável pela modernização e urbanização da capital federal, sediada então no Rio de Janeiro. Então, a reforma urbana, né, do Rio de Janeiro, pelo menos o início da reforma, né? Coube ao prefeito Pereira Passos a urbanização da cidade e ao doutor Oswaldo Cruz o saneamento público, visando combater principalmente a febre amarela e a peste bubônica e a varíola. Tal política, apesar de necessária e modernizante, encontrou forte oposição junto à população pobre da cidade e à opinião pública. Por quê? Então vamos lá. No início, né, da reforma urbana, ainda no final do Império, você começa a ter a estigmatização do cortiço, né, das moradias populares coletivas, né, habitações precárias. E aí você tem o sanitarismo do Oswaldo Cruz, que vai associar esses ambientes insalubres à propagação de doenças. Então você tinha ali uma reforma que tinha um caráter estético, que era a ideia de embelezamento da cidade, elitização do centro da cidade, né? E também uma justificativa médica, porque alegava-se que essa modernização visava sanear a cidade e conter o avanço dessas epidemias. Mas as ações dessa reforma urbana recaíam justamente sobre a população mais pobre. Por quê? Você derrubava os cortiços, você eliminava a possibilidade dessa população viver na área central da cidade, encareceria o custo de vida ali naquela região. O que acaba acontecendo, por exemplo, é uma migração dessa população mais humilde para as áreas periféricas da cidade, o que gerou outros problemas urbanos e de saneamento, né? Então, o grande problema era o seguinte: mudava o perfil da cidade. Sim, elitizou-se a cidade. E acabava com os altos índices de mortalidade infantil entre a população pobre. O problema é que se você diminui a mortalidade infantil entre a população pobre, não faria sentido a população pobre se rebelar contra isso, né? Repare que ele está perguntando qual é o motivo da população se opor a essas reformas, essas mudanças. Isso aqui não pode ser enquadrado como uma justificativa de rebelião popular. Tá? Isso é uma vantagem para a população, né? B. Transformava o centro da cidade em uma área exclusivamente comercial e financeira e acabava com o passeio público. Não, o que é passeio público, né? É um calçadão, né? Também não, as avenidas inclusive são alargadas, né? E não necessariamente vira uma área exclusivamente comercial e financeira, mas fica uma área elitizada, né? C. Provoca o surgimento de novos bairros que receberiam desde o início energia elétrica e saneamento urbano. Realmente provocou o surgimento de novos bairros, principalmente na periferia da cidade, mas essas áreas eram desprovidas de infraestrutura, né? Então não poderíamos dizer que foram planejadas e receberiam essas benesses, né? Implantava uma política de habitação popular em harmonia com programas de ampliação dos transportes públicos. Só que não houve isso, tá? Não teve uma preocupação em criar meios para que as pessoas que antes viviam nos cortiços pudessem morar adequadamente. Então isso não houve.
E aí, a alternativa correta dizia o seguinte: desabrigava arbitrariamente milhares de famílias em virtude da desapropriação de suas residências. Só um parênteses, essas residências não pertenciam aos moradores, muitas vezes, eram cortiços, então eles eram inquilinos dessas habitações coletivas, e obrigava a vacinação anti-varíola, que é o motivo da revolta da vacina, né? Entre outros elementos, fica conhecido como revolta da vacina essa insatisfação popular, justamente por conta do movimento de questionamento da obrigação da vacina, né? Porque achava-se que a vacina fazia mal, parece muito com as maluquices que a gente vê hoje em dia, né? Mas, vamos lá, né? No início do século XX a gente até dá um desconto, né? Não era ainda uma coisa tão amplamente conhecida, né? Questão 21, a partir de agora é peso 3, valem menos pontos cada acerto, tá? Diante da recente polêmica envolvendo militares, políticos e juristas brasileiros relacionada à interpretação do artigo 142 da Constituição Federal, que estabelece o papel das Forças Armadas na garantia da lei e ordem, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, afirmou em julho de 2020 que a missão institucional das Forças Armadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais, na garantia da lei e da ordem, não acomoda o exercício do poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. A alusão a um poder moderador remete a qual período histórico brasileiro? De fato, né, teve essa interpretação de que os militares seriam um poder à parte que deveria zelar pelo bom funcionamento dos demais, né? Isso é uma interpretação completamente errônea do artigo 142 da Constituição Federal, inclusive é uma interpretação que remete aí a desejos golpistas de alguns membros das Forças Armadas, né? Vamos lá, quando que existiu o poder moderador? Pessoal, o poder moderador remete à única Constituição do Brasil que se estabeleceu em torno de 4 poderes ao invés de 3, que é a Constituição do Império, tá? Mas vamos lá, período da ditadura militar, durante o qual o AI-5 delegava exclusivamente ao Exército o poder moderador. Não, o AI-5 centralizava poderes nas mãos do presidente da República, mas não instituía a ideia de um poder moderador, tá? Era um governo autoritário, né, ditatorial, que centrava o poder, inclusive legislativo, na mão do presidente. Estado Novo, durante o qual a Constituição delegava o poder de Getúlio Vargas, o poder moderador. O Estado Novo é igualmente um Estado ditatorial, mas ainda assim sua formatação era de 3 poderes. República do Café com Leite, durante o qual cabia aos estados de São Paulo e Minas Gerais o poder moderador. Não, na Primeira República não existe nada desse tipo, né? Inclusive você tem o executivo, o legislativo e o judiciário funcionando, embora dominados ali pelos interesses da elite agrária. Período regencial, durante o qual coube aos regentes o poder moderador. Aqui um detalhe importante. Durante o período regencial, o poder moderador existe constitucionalmente, porque ele está descrito na Constituição do Império. Mas, como ele era privativo do imperador, os regentes governam o Brasil usando apenas o poder executivo. O poder moderador ele existe, porém é considerado vago. Tá? As únicas pessoas que exerceram o poder moderador no Brasil foram Dom Pedro I e Dom Pedro II. Os regentes não tinham a prerrogativa do poder moderador. Por isso que é a alternativa E, que inclusive lembra isso, né? A Constituição delegava privativamente ao imperador o poder moderador, ou seja, é apenas dele. Apenas durante o período em que ele é coroado o poder moderador existe. Então não existiu durante a regência, tá? E aí a questão 22, questão de mais atualidade possível, né? 2 fotos, tá? As imagens acima retratam respectivamente a fuga da embaixada norte-americana em Saigon, abril de 75, né? Retirada dos americanos ao término da guerra do Vietnã, né? Ali as pessoas subindo desesperadamente para entrar no helicóptero, né? Que pousou ali no telhado da caixa, né, na torre da caixa d'água da embaixada americana, né? E a figura do aeroporto de Cabul, né, no Afeganistão, recentemente, agora em agosto de 2021, das pessoas tentando desesperadamente entrar nos últimos voos que deixavam ali o Afeganistão. Inclusive teve aquela cena horrorosa de pessoas segurando, né, do lado de fora do avião e depois caindo, né, com o avião decolando, né?
Além de ambas as retiradas terem sido caóticas, que aspectos podem justificar o paralelismo, ou seja, o que tem em comum, né, entre as duas cenas, né, os dois eventos? A derrota de um país católico ocidental para fanáticos muçulmanos de países orientais. Bom, primeiro, os Estados Unidos não é um país católico, eu já estaria errado. A outra questão é o seguinte, no caso do Vietnã não tem elemento islâmico algum. Então, a segunda parte também está errada. A força do regime comunista presente tanto no Vietnã como no Afeganistão. No caso do Vietnã, de fato, o norte Vietnã, né, o Vietnã do Norte, era socialista, então a vitória, né, do socialismo asiático, mas não existe um elemento de comunismo, socialismo com o Talibã. C. A incapacidade dos militares norte-americanos de promover uma retirada organizada após derrotarem seus inimigos. Então, mas nos dois casos aqui é uma derrota americana e não uma vitória, né? O vitorioso não precisa fugir desesperadamente. Ansiedade dos soldados para querer voltar para casa depois de concluída sua missão de guerra. Só que não são soldados que estão fugindo aqui. São civis. Em muitos casos aqui são civis, são funcionários da embaixada americana, coisa do gênero. Então só pode ser aí, né? Derrota militar dos Estados Unidos para rebeldes obstinados de países pobres. Sim, porque tanto o Vietnã como o Afeganistão são nações pobres, né, onde os Estados Unidos, em tese, enfrentava uma resistência que tinha muito menos poder econômico e bélico. Né? E aí a questão 23. Podemos afirmar que a substituição de importações, uma destacada característica da política econômica adotada pelo governo Vargas, teve como consequências: a. Fortalecimento do modelo agrário exportador e a oferta a preços mais baixos no mercado externo, tendo em vista a ampliação das vendas para os Estados Unidos, gerando capital necessário aos projetos de integração do território. Só que tem um detalhe, né? O que é a substituição de importações? É quando o país deixa de importar, principalmente produtos industrializados, e passa a produzi-los aqui. Então teria que ser um fortalecimento da indústria nacional e não do modelo agroexportador. O modelo agroexportador independe de uma política de substituição de importados. Então, não pode ser. Expansão do setor de serviços e fortalecimento dos sindicatos, de modo que fosse possível a integração do território nacional pela união dos trabalhadores em grandes centrais sindicais. Bom, primeiro que não tem absolutamente nada a ver, mas só para chamar a atenção para um ponto aqui, né? União dos trabalhadores em grandes centrais sindicais. O Vargas era contrário a isso, tá? Ele, inclusive, estimulou que cada categoria profissional tivesse o seu sindicato sem integrar todos, justamente para enfraquecer o movimento operário. Então não pode ser. Reforço do setor agrícola e diminuição do investimento em indústrias, para que houvesse menos importação de máquinas e equipamentos. Só que você vai ter maior investimento em indústria, justamente para produzir aqui. A substituição de importação não é a substituição de importação de equipamentos grandes, é a substituição de importar bens de consumo. Então, não pode ser. Alternativa C. Aí você tem lá, fortalecimento das exportações de máquinas e equipamentos e atração de investimentos externos para o país para que o Brasil se desenvolvesse com maior rapidez, permitindo a construção de uma infraestrutura homogênea e integração do território nacional. Mas o Brasil não teria como exportar máquinas na década de 30, porque o Brasil não era uma potência de desenvolvimento tecnológico industrial. Então está errado. Ampliação da produção industrial no Brasil, criação de um mercado interno para o consumo dessa produção. Sim, porque agora você vai consumir o feito aqui e não o importado, né? Integrando boa parte do território nacional, especialmente o eixo centro-sul, onde a concentração de atividades econômicas mais importantes desde o período. Então, sim, né? É você fomentar a indústria nacional, a criação de um mercado consumidor para esses produtos nacionais. E aí, no caso, né, eixo centro-sul, por quê? Porque a região Rio-São Paulo foi, de fato, a região mais desenvolvida nesse sentido, tá? Primeiro pelo Vargas e, posteriormente, isso se aprofundou durante o governo do JK, que também, né, auxiliou muito no processo de industrialização do país, tá? Então, foram essas aqui as questões da Casper Libero, tá?
Então, bastante interessante a menção ao Afeganistão, né, bem atual, a referência ali à questão do Supremo Tribunal, né, de questionar o que é o poder moderador, né, então ver como um termo histórico ele reaparece, né, aqui no período contemporâneo, tá? Então, fora isso aqui tem também o link para outras listas e outras resoluções de vestibular.